Bom dia, família. Bem-vindos ao culto da base e esse vai ser o nosso novo normal no futuro. Nós vamos compartilhar a palavra de vez em sempre a partir do vídeo, depois que a nossa família se mudar para os Estados Unidos. Nós estamos começando hoje uma nova série e nessa série nós vamos tratar sobre um dos assuntos centrais para a nossa igreja, para a nossa comunidade, que é o tema do fim dos tempos. Eu escrevi um livro no ano passado e publiquei ele, se chama aqui, Escatologia Essencial, e graças a Deus tem sido um livro que, alcançou tanta gente e causou um bom impacto positivo em tantas pessoas que estavam desejando aprender mais sobre o fim dos tempos. E o nosso coração e palavra profética sobre nós é que nós seríamos mensageiros do fim, sabe? Os amigos do noivo, eles são pessoas que articulam com clareza a mensagem do fim dos tempos. E se você está aqui hoje, é porque Deus também tem isso para você. Não é algo só para mim, mas é algo para todos nós, de alguma forma, podermos discipular e influenciar pessoas de maneira positiva com relação ao drama do fim dos tempos. Bom, nessa série, nós vamos cobrir em 4 domingos diferentes, 8 tópicos, 8 assuntos interessantes, cada domingo 2 tópicos. E hoje eu quero falar com vocês sobre um panorama do livro de Apocalipse, que inclusive vai ser o conteúdo do nosso devocional. E também quero cobrir com vocês algumas mentiras, verdades, sobre o porquê é importante se estudar o fim dos tempos. Beleza? Queria começar lendo com você 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. Diz assim: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu amo esse texto porque o apóstolo Paulo está mostrando para a gente que existe uma coroa, uma recompensa, um galardão, um prêmio, simplesmente para aqueles que amam o retorno de Jesus. E eu queria que a gente falasse e pensasse sobre isso, porque o retorno de Jesus não é sobre como o mundo acaba, mas é sobre a sua beleza, o seu poder, a sua majestade, sua glória, e como ele possui a habilidade dada pelo Pai para transicionar a era na qual nós estamos para a eternidade com Deus de maneira perfeita. Imagina que todas as pessoas no céu, na terra e debaixo da terra foram avaliadas e ninguém foi encontrado digno de executar, realizar o plano de Deus, exceto Jesus, o leão da tribo de Judá, sabe, a raiz de Davi, o herdeiro real da nação de Israel. Ele é capaz de fazer esse processo de transição da era na qual nós estamos para a eternidade. E o estudo do fim dos tempos não é nada mais do que conhecer o homem que está por trás desse incrível plano. Muitas pessoas estão apenas interessadas em descobrir quem é quem, o que é o que, quando acontecem os eventos, entre outras palavras, quem é o anticristo, qual é a marca da besta, até quando eu posso ficar vivendo de boa, sem ter que dando para comprar e vender de boa. E esses questionamentos, eles tiram o foco, na verdade, daquilo para que é o ensino e o estudo da escatologia. Eu acredito que o estudo da escatologia começa com Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz a revelação de Jesus Cristo. É sobre isso, é sobre a beleza que ele tem, é sobre mais revelação sobre esse homem que todo domingo a gente vem aqui cantar para ele. Será que a gente o conhece mesmo? Será que a gente conhece os seus detalhes, as suas descrições, sua beleza, sua sabedoria? Será que quando a gente pensa em Jesus, a gente tem uma ideia pré-concebida da religião que a gente herdou dos nossos pais? Ou será que a gente realmente conhece ele como ele é? Esse é, para mim, o drama do fim dos tempos. É muito mais do que um quadro com informações pregado na parede, mas é a respeito de conhecer a profundidade do coração desse homem
e como ele vai até as últimas consequências para realizar o plano da vontade do Pai de nos fazer novamente uma família só. Bom, nessa primeira parte eu queria mostrar para vocês uma breve introdução ao livro de Apocalipse. E você vai se familiarizar com o livro de Apocalipse nesse mês de novembro de 2021, porque toda semana nós vamos ter um devocional que vai apresentar, ou vai contextualizar para você, aí, facilitar para você absorver o livro de Apocalipse nas suas 4 partes, ou nas suas 4 sessões diferentes. A gente divide o livro de Apocalipse em 4, justamente para que a gente possa absorver em porções menores e compreender a mensagem dele. É claro que o fim dos tempos, a escatologia, não se resume ao livro de Apocalipse. Pelo contrário, ela começa em Gênesis capítulo 3, quando Deus promete alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Isso já é escatologia no jardim do Éden. E aqui eu quero te apresentar como que você pode lidar com o livro de Apocalipse sem medo. Por que eu acho isso importante? Porque eu era uma pessoa que, apesar de ser filho de pastor, criado, nascido na igreja, nunca ter me desviado, eu morria de medo do Apocalipse e, na verdade, nunca tinha olhado para ele pelos meus próprios olhos. Eu acreditava no que as pessoas me disseram, eu sabia o que eu tinha visto nos filmes, em alguns livros sensacionalistas, como, por exemplo, Deixados para Trás, que é bem conhecido de todos nós. Bom, o livro de Apocalipse, embora tenha um bicho de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças, e é possível, disponível para pessoas normais, como eu e você, da gente entender. Não é só para grandes teólogos ou pessoas muito dedicadas ao estudo das Escrituras, que são aí acadêmicos, mas pessoas normais, sabe? A maioria das pessoas não vai seguir um rumo acadêmico nas Escrituras. Como que a gente pode imaginar que o plano de Deus vai se executar apenas através de pessoas que são teólogas, Obviamente não. E também, como que a gente vai pensar que o fim dos tempos depende de você ler ou você ver o vídeo certo no YouTube? Não é sobre isso, obviamente. É sobre entrar na narrativa do plano de Deus e conhecer o coração de Jesus. Beleza? Você está pronto aí para anotar quais são as 4 partes de Apocalipse? As 4 sessões de Apocalipse se dividem assim. Primeira parte, o capítulo 1, é a apresentação do livro, mas é o chamado de Jesus para João, para que ele fale sobre o fim. E a ênfase desse capítulo são as maravilhosas descrições de Jesus. Tudo nesse livro tudo nesse capítulo, nessa primeira sessão, gira em torno do quão majestoso ele é. Depois você vai ver no devocional da primeira semana a ênfase nesse primeiro capítulo, mas já anota aí, parte 1, o chamado de João para profetizar, engloba o capítulo 1. A parte 2 são as 7 cartas para 7 igrejas, que são aqui apresentadas em Apocalipse 2 e 3. Aqui Jesus ele manda uma mensagem para os líderes apostólicos das igrejas da Ásia Menor. São 7 igrejas e ele manda 7 mensagens diferentes. Geralmente essas mensagens elas são um elogio, uma repreensão, um desafio e uma promessa. Um elogio pela forma como eles estão acertando. Nem todos ganham, mas a maioria ganha. Uma repreensão por aquilo que eles estão errando. Um desafio, que é, se eles vencerem aquele pecado, eles vão ter benefícios. E também o prêmio, a recompensa, que é o benefício em si. Esses 2 capítulos é a sessão 2. E a sessão 2 é Jesus pastoreando a sua igreja. Obviamente, essas cartas elas foram enviadas para igrejas históricas, que existiam em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, etc. Mas essas cartas, elas são
própria palavra de Jesus para instruir aquelas igrejas em desafios que certamente serão enfrentados pela igreja no fim dos tempos. Então, vale a pena a gente olhar para esse elogio, correção, desafio e prêmio, porque isso também nos alcança e nos abraça aqui hoje, beleza? Essa é a segunda sessão. Vai passando aí as páginas na sua Bíblia e a gente chega na terceira sessão. A terceira sessão é o capítulo 4 e 5. Parece que é tudo em duplinha, mas não é, tá? Vai mudar daqui a pouco. O capítulo 4 e 5 é o ambiente no trono, ou o lugar onde as decisões são tomadas. O ambiente do trono e o que acontece aqui, especificamente nessa visão de João, é muito importante para o desdobramento do livro, porque ele vai dizer da beleza, da glória, do poder de Deus, especialmente no capítulo 4. E no capítulo 5 a gente vai ver uma grande explosão de adoração em 3 canções diferentes que exaltam a dignidade de Jesus e a sua capacidade de liderar a história. Então, essa sessão 3 seria Jesus é o escolhido de Deus para transicionar a história, para levar a gente do ponto onde a gente está para o ponto que nós sempre desejamos chegar. E o capítulo 6 ao capítulo 22 é a quarta sessão, e é aqui que acontecem os eventos cronológicos do Apocalipse. Nós acreditamos que eles são 100% futuros ainda, né? Os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus ainda estão por acontecer. Eles começam com a grande tribulação, né? Quando a grande tribulação começa, o primeiro selo começa, e do 6 ao 22, nós temos aqui informações cronológicas dos eventos, e é importante a gente estudar eles para entender que eles são sequenciais e eles são também consequentes. Por exemplo, o 7 vem sempre antes, sempre depois do 6, e ele sempre é causado ou liberado por aquilo que está acontecendo anteriormente. Sabe, Deus está na liderança desse projeto, é Ele que está executando todas essas coisas, Ele não perde o controle absolutamente de nada, mas, obviamente, João, às vezes, na sua visão, fica um pouco chocado por causa da violência dos selos, a violência das trombetas e a violência das taças. E aí, então, João ele fica assim, meu Deus, e aí? O que vai acontecer? Será que alguém sobrevive? O que acontece com a igreja? O que acontece com os santos? E aí, é como se a gente estivesse vendo um filme com uma pessoa meio devagarzinho, assim, sabe? Ah, mas o que aconteceu naquela cena? Me explica melhor aquela parte. Aí você tem que dar um pause no filme, explicar o que aconteceu e ajudar a pessoa a entender aquela sessão anterior. Então, essa parte aqui de Apocalipse, né, que é o desenvolvimento dos eventos do 6 ao 22, inclui os eventos em si e também explicações angelicais do anjo mensageiro para o apóstolo João. Beleza? O que vai acontecer? Nessas próximas semanas nós vamos ter devocionais e onde cada semana nós vamos ler o capítulo da semana, se é a parte da semana, né? Se é o capítulo 1, capítulo 2 e 3, capítulo 4 e 5, depois o capítulo do 6 ao 22. Tudo isso em uma semana, e nós vamos nos dedicar cada semana a essa parte, ou a essa seção do livro de Apocalipse. Por que eu acho que é importante a gente entender como lidar com o livro de Apocalipse? A minha experiência em estudar o fim dos tempos e ensinar o fim dos tempos, especialmente a partir dos últimos anos, foi que geralmente as pessoas elas mudam de opinião ou ajustam a sua opinião simplesmente por elas terem lido o texto por si só. Olha a importância de se conhecer o texto e de se entregar para ele. Então, é muito importante que você olhe para o texto, leia o texto e deixa ele ser o que ele é, bruto como ele é, selvagem como ele é,
mas cheio da vontade de Deus e da sabedoria dele para concluir o seu plano. Beleza? O panorama do livro de Apocalipse, de uma maneira bem rapidinha, é essa. Recentemente eu fiz um vídeo e um comentário, capítulo por capítulo, palavra por palavra, versículo por versículo, do livro de Apocalipse, do 1 ao 22. E foi uma das aventuras mais legais da minha vida, filmar e produzir esse tipo de conteúdo. Mas é óbvio que num domingo de manhã a gente não vai conseguir destrinchar toda essa porção. O meu plano para você é que você saiba com o que você está lidando. E você leia isso sabendo, essa parte aqui fala sobre as cartas de Jesus para a igreja. Ou do ambiente onde Jesus está e o que acontece lá. Ou a revelação de Jesus. Então, sabe, essas partes são importantes demais para a gente poder abraçar, estudar e entender o fim dos tempos e o livro de Apocalipse. Aqui no meu livro, né, que vai ser base também para os outros pontos dessa série, eu escrevi um capítulo que se chama o seguinte: por que estudar o fim dos tempos? Por que estudar o fim dos tempos é uma pergunta que a gente deveria fazer e que a gente deveria responder. Porque muita gente vai dizer que é difícil, não dá para se entender, existe muita opinião e ninguém tem um consenso sobre o que é certo. Mas, por outro lado, Jesus disse, Mateus capítulo 24, que nós deveríamos aprender, e quem lesse entenderia, que nós deveríamos nos atentar para esse assunto. Por que eu acredito que é fundamental isso aqui que a gente está fazendo nessa série e falando sobre o fim dos tempos? Para você ter um pouquinho de proporção, os 4 evangelhos, eles incluem 89 capítulos, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João somam 89 capítulos. Sobre o fim dos tempos, na Bíblia inteira, existem 150 capítulos. Agora, a gente tem quase o dobro de informação sobre a segunda vinda do mesmo Jesus, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, capacitado por Deus para realizar tudo aquilo que a gente viu ele fazer nos evangelhos. O dobro de informação disponível sobre a segunda vinda. Bom, isso mostra para a gente o quão importante e o quão fundamental é a gente se entregar para um processo, para um projeto de aprendizado desse assunto, desse tema. E, para mim, o pior problema de não estudar o fim dos tempos é ser enganado pela narrativa cultural. Sabe, é você ser cooptado por um projeto de poder político, achando que isso vai ser a salvação e de que outro Messias pode representar o verdadeiro Messias, rei de Israel. É você ser enganado e levado pelos vídeos de YouTube e pelos vídeos sensacionalistas e, sabe, as teorias de conspiração que a sua tia, sua avó, sua mãe, sei lá quem, fica mandando no WhatsApp para você todo dia. Sabe, fica dando aquele medinho de, cara, será que é? Será que não é? E agora? Uma pessoa que entende o plano de Deus, ele não negocia com outros planos, nem com outros projetos. É muito importante a gente se entregar para entender o plano de Deus, simplesmente pelo fato de que nós não queremos ser engolidos por outra narrativa. Queridos, saiba, todo mundo está contando uma história. O diabo está contando uma história, você está tentando entender qual é a sua história, mas Deus também tem uma história. E é na história de Deus que nós encontramos sentido e significado para as nossas vidas. Para pensar, ao longo dos anos, né, durante 2000 anos de igreja, por muito tempo a Bíblia não estava disponível para ser lido por todos e a grande maioria da população não tinha habilidade de leitura
de estudo, né, ou capacidade intelectual, assim, ou preparação intelectual para se lidar com textos e interpretar textos. É muito triste que hoje nós vivemos na era da informação e somos enganados pela manipulação, simplesmente pelo fato de não conhecermos e entendermos o plano de Deus. Eu queria que você valorizasse isso que nós estamos fazendo, porque disso depende a nossa saúde mental, disso depende a nossa intencionalidade nas decisões e escolhas que fazemos, porque a forma como nós vemos o futuro determina como nós vivemos o agora. E se nós não temos plano futuro, o agora também vai ser um barco à deriva. Não viva a sua vida desconectado do grande plano de Deus. São muitos detalhes que, obviamente, a gente não consegue cobrir, né, nem numa série completa de mensagens, muito menos em uma mensagem aqui junto com vocês. Mas eu estou te convidando para uma jornada, onde o alvo desse caminho é conhecer o maravilhoso coração de Jesus, confiar na sua perfeita liderança e amá-lo a despeito ou independente de qualquer que seja as dificuldades que a gente venha a enfrentar no caminho. Sabe, a maior esperança da igreja sempre foi a chegada, o retorno, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca foi escapar, nunca foi um outro projeto ou um outro plano. Sempre foi os céus abertos. E nós precisamos recuperar nos nossos corações essa expectativa. E isso vai nos ajudar a alinhar os nossos corações com o Espírito. Porque no final do livro de Apocalipse a gente vai ver que o Espírito e a igreja, o Espírito e a noiva estão dizendo Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe, se nós somos os amigos do noivo, o Espírito, né, empodera os seus amigos, os amigos de Jesus, para dizerem, vem logo Senhor, vem e toma o teu lugar, vem e faz aquilo que está no teu coração. Nós te desejamos aqui hoje. Eu queria orar com você e concluir esse nosso tempo aqui. Espero que você tenha sido inspirado e desafiado a, nessa semana, se entregar para o capítulo 1 de Apocalipse, para a primeira parte, entendendo que isso é apenas o começo de uma grande jornada que Deus está nos desafiando a viver. Será que você pode ficar em pé aí no seu lugar, fechar os seus olhos, abrir o seu coração? Estou muito feliz de poder falar com vocês via vídeo, porque esse é o nosso futuro e essa é uma oportunidade que Deus tem nos dado para a gente poder nos permanecer em contato e a gente continuar pastoreando, discipulando essa igreja. Feche seus olhos, abre seu coração. Pai da glória, obrigado pela tua palavra, porque existe uma coroa reservada para aqueles que amam o seu retorno. E eu quero que o Senhor ache aqui na base, nos nossos corações, esse tipo de gente, esse grupo de pessoas que ama e deseja pelo seu retorno, que são consumidos pela mensagem Maranata, que sentem saudade de Ti e que anseiam por Ti. Pai, eu oro para que o Senhor sopre sobre nós o Teu Espírito Santo, que abre o nosso entendimento e nos dá olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ajuda-nos a compreender a Sua mensagem para a igreja e prepara-nos para o drama do fim dessa era. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza? A equipe pode assumir já a partir daqui e a gente se vê no devocional da semana.